Olá, queridos, graça e paz. Que bom que você está aí, mais um culto da família. Novamente nós estamos aqui. Deus, ele tem sido tão bom, tão misericordioso conosco, Pai. E nós queremos louvar a esse Deus e agradecer a Ele pela vida. Você já agradeceu a Deus pela semana que você teve, pelas vitórias, pelas dificuldades, mas também pelo amor dele que se renovou e você chegou até aqui. E chegamos nessa sexta-feira e queremos agora invocar o nome do Senhor e eu quero te convidar. Junto comigo, vamos orar. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Nós estaremos aqui durante 1 hora meditando na palavra de Deus, adorando ao Senhor e nós precisamos dele. Então vamos convidar o Espírito Santo de Deus a se fazer presente na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Vamos orar juntos? Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa semana. Obrigado pela vitória e as vitórias que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque podemos parar nesse momento, Deus, nos aquietarmos agora diante da Tua presença, relaxarmos diante de tudo que nós vivemos durante essa semana e nos submeter agora à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor. Então, queremos ouvir a Tua voz, fala conosco. Fala comigo, fala com aqueles que estão lá nas suas casas, escutando a Tua voz, desejosos de ouvir uma palavra do Senhor, então que o Senhor possa ministrar agora nos corações de cada um, de cada família, de cada membro das nossas famílias, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que é um Espírito de doação, que nos doa amor, graça e salvação, possa agora abençoar essas casas e essas famílias. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, pode se assentar. Somos a Igreja Batista do Bom Retiro, muito importante. Compartilhe essa mensagem. O YouTube vai entender que essa mensagem foi relevante para você e vai estar impulsionando ela. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Dê um like também, compartilhe então, divulgue nas tuas redes sociais. Faça realmente, se inscreva no canal da Igreja Batista do Bom Retiro, se você não é inscrito. Os pastores também têm seus canais, se você quiser se inscrever, também se inscreva, porque a gente sempre está postando ali algo de Deus para a tua vida, para transformar, para te ajudar, para te encorajar. Sempre palavras da parte de Deus para a tua vida e para a tua casa, amém? E nessa noite eu quero falar sobre sementes de fé. O que é uma semente? É algo que eu vou plantar, é algo que eu vou semear. E muitas vezes nós temos sementes nas nossas mãos e muitas vezes algumas sementes elas vão germinar, outras sementes elas não vão brotar, não germinam. Por que isso acontece, pastor? Por que algumas sementes elas vêm e frutificam e outras sementes não frutificam? É alguma coisa comigo? Às vezes nós escolhemos sementes erradas, às vezes semeamos no lugar errado, às vezes semeamos no terreno impróprio, às vezes semeamos na vida de pessoas. E nos decepcionamos com pessoas, semeamos amor, semeamos aquilo que nós esperamos e quando nós pensamos que vamos colher e caminharmos e nós vemos que aquela semeadura não foi uma boa semeadura. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você viu a mão daquele moço que aparece aí na foto? Semeada a trabalho, gente. Olha como é que estão as mãos desse homem, um homem trabalhador que semeou, ele está com uma planta ali. Que foi uma semente, agora é uma planta, mas dá trabalho cultivar, dá trabalho cuidar, dá trabalho regar aquela semente para que ela se torne uma planta e para que ela venha dar fruto. E é sobre isso que nós vamos meditar nesse momento. E eu quero começar com o texto de Mateus 13, a partir do verso 3 diz assim: Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Continuando. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, e a outra caiu em boa terra, que deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que o texto começa, esse texto de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 3, nós vamos vendo Jesus falando por parábolas, e Jesus gostava muito
No ministério dele, nós vamos ver várias parábolas na Bíblia, Jesus ensinando através das parábolas. Jesus ele ilustrava muito dos seus ensinos, Jesus ilustrava através das parábolas, o ensino de Jesus. Então ele falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Jesus usa uma ilustração comparativa para ensinar uma verdade. O que é uma parábola? Jesus usa uma parábola de uma forma ilustrativa para ilustrar o quê? Uma verdade. Então ele usa uma comparação de algo. E essa comparação através das sementes, aqui que Jesus vai falar do semeador que saiu a semear, e ele vai falar de tipos de solo que esse homem enfrentou, onde ele semeou a semente de fé. Todos estavam familiarizados, era algo que eles conheciam. Jesus estava falando e usava parábolas de algo cotidiano, do dia a dia daquele povo. Eles semeavam, eles plantavam, eles eram agricultores, eles eram também pecuaristas, tinham animais, então aqueles homens já desenvolviam isso na vida deles. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, Jesus está falando do alimento básico na maioria das nações, a maioria dos povos tem o pão como um dos alimentos básicos. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele está trazendo para o nosso cotidiano, ele está trazendo para o nosso dia a dia. Quem não se alimenta de pão? São muitas poucas culturas que não usam o pão, mas a grande maioria usa. A maioria das pessoas conhece o pão ou diversos tipos de pão, é isso que Jesus está dizendo. Então, quando Jesus ele vai falar por parábolas, ele está trazendo então uma verdade comparando algo. E ele vai comparar com aquilo que aqueles homens e aquelas pessoas daquela época viviam. Era dessa forma que Jesus ensinava, e a palavra de Deus não muda, ele continua nos ensinando dessa forma, através de parábolas, os seus ensinamentos. Semente no caminho. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Que semente é essa? Jesus está falando da semente aqui, é a palavra de Deus mesmo, essa palavra que é ministrada para você através dos cultos da Igreja Batista do Bom Retiro, através do Quarta-feira, através do Sexta da Família da Fé, o Haier no sábado, o domingo pela manhã, o domingo à noite, tanto às 10 quanto às 19 horas. Então, essa igreja é uma igreja que ministra a palavra em vários momentos da semana. Em vários momentos, se você vai ver no nosso canal, sempre está entrando uma ministração, uma palavra de Deus para a tua vida e para a tua família. Então, essa semente é a palavra de Deus. As aves aqui podem ser os espíritos demoníacos, que vêm para roubar, eles vêm para comer aquela semente. É isso que o inimigo faz, ele vem para roubar, ele vem para comer aquela semente que foi lançada no final de semana, que foi lançado naquele culto, uma semente de fé no teu coração, e o inimigo vem para roubar, para sequestrar, para se alimentar daquela fé, tirando ela de você, arrancando aquela semente do teu coração. Ele não quer que ela germine, ele não quer que ela brote, ele não quer que ela seja cuidada, aquela semente, para que aquela semente não se torne um fruto, para que ele não se torne uma planta na tua vida que cresça e gere frutos. É isso que o inimigo faz. Então a semente no caminho, ele vem para roubar essa semente. O inimigo tem roubado semente da vida das pessoas. Qual é a semente de fé que ele já roubou da tua vida? Você já pensou? Quantas palavras você já recebeu? Quantas palavras de Deus durante a tua caminhada? Talvez você está dizendo, pastor, eu estou há 1 mês, cheguei aqui no canal da igreja, eu estou aqui há 2 anos, eu estou aqui há 5 anos. Eu sigo o pastor Lobo, eu sou da igreja A, da igreja B, e você recebe palavras de Deus toda semana, todos os finais de semana você está recebendo a palavra de Deus, mas quantas dessas sementes frutificaram na tua vida? Muitas delas foram roubadas, e você nem percebeu que elas foram roubadas, porque ela não deu tempo dela germinar, dela brotar no teu coração, e você teve a tua vida sequestrada, teve essa semente sequestrada do teu coração. É noite de você dar um basta com isso, não deixe mais que a semente fique na beira do caminho, porque na beira do caminho essas aves de rapinas, essas aves vêm e roubam, elas pegam essa semente e levam embora. O inimigo não quer que você cresça, o inimigo não quer que você amadureça, o inimigo não quer que você seja um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, não, pelo contrário. Ele quer te manter dentro de cativeiro, ele quer te manter preso, aprisionado, enjaulado. Ele quer te manter realmente distante de Deus, distante do propósito para qual Deus estabeleceu a tua vida. Eu quero que você entenda isso.
E ele rouba, então, o que é a semente de fé. Ele rouba a palavra de Deus do nosso coração. Não permita mais não permita ser roubado mais. Não permita que o inimigo roube a palavra de Deus na tua vida. Mande ele embora. Diga: aqui você não tem mais parte, essa semente vai brotar, essa semente vai germinar. Essa semente que foi lançada, ela vai dar o fruto no tempo certo, na estação certa. Então comece realmente agora a aplicar a palavra de Deus, aquilo que você ouve em todos os cultos que você está presente, sejam online, sejam presenciais na tua igreja, seja aqui na IBBR. Sementes no caminho. Mas por quê? Porque o terreno ele é um terreno muitas vezes impróprio. Preste atenção, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era o quê? Profunda. Logo aquela semente brotou, porque ela não tinha muita terra, era só um pouquinho de terra. Era só quase um cascalho, então ela não pôde germinar. Caiu no meio das pedras, e as pedras vão sufocar. As preocupações do mundo, as preocupações do nosso dia a dia, muitas vezes elas vêm sufocar o quê? A palavra de Deus dentro do nosso coração. É aquela semente que cai no meio das pedras. Eu recebi uma palavra de Deus no domingo, eu estou aqui aleluiado, mas na segunda-feira ela começa a ser sufocada por causa das circunstâncias que eu estou vivendo lá no meu trabalho. Eu estou vivendo problemas, eu estou passando, por uma auditoria, eu estou passando por um problema sério na empresa, a minha empresa está quase falindo, pastor, e eu estou com essa dificuldade, então isso começa a sufocar o quê? Aquilo que foi gerado no domingo, aquela semente que foi lançada no domingo, que foi lançada no meu coração, agora ela está sendo sufocada, fica somente na superficialidade. Eu não me aprofundo, eu não vou atrás de mais conhecimento, eu não vou atrás para buscar um entendimento dentro da palavra de Deus, eu fico só na superficialidade. Eu sou superficial no meu conhecimento, no meu estudo bíblico, no meu momento de oração, eu fico somente sendo um homem superficial. Pare de ser alguém superficial. Não tem profundidade espiritual. A semente que cai no meio daquele terreno com pedras, pedregoso, ele vai o quê? Ser sufocado, então ele não tem uma profundidade. Se não tem profundidade, ele não vai gerar raiz. Se não gera raiz, não tem vínculo. Não estabelece vínculo com a palavra, não estabelece vínculo com as igrejas, não estabelece o vínculo com a igreja, não estabelece vínculo com a comunidade onde você está inserido. É isso que acontece, porque não tem uma profundidade espiritual. Busque esse relacionamento, busque essa profundidade espiritual, e essa profundidade vem conforme você vai se lançando nos braços de Deus, conforme você vai permitindo que aquela semente brote no teu coração e comece a crescer aquela semente no teu coração. Não permita mais ser roubado. Não permita ser roubado, não deixe mais que o inimigo leve as sementes que Deus está colocando na tua vida. Pare de ter um terreno impróprio. O terreno impróprio é aquele lugar onde a semente não consegue germinar. É um terreno impróprio, é um terreno que muitas vezes está vivendo no meio do pecado, é um terreno impróprio, é no meio da mentira, é um terreno impróprio, a palavra não consegue, ela é sufocada por causa dos nossos pecados. Nós mesmos sufocamos a palavra de Deus por causa dos nossos pecados. Então é uma terra imprópria, é uma terra que não produz. E o nosso coração fica seco, fica esturricado, sem realmente o alimento. E quando o alimento chega, parece que é um alimento escasso, porque ele não gera frutos. Pare de viver com um terreno impróprio. Busque realmente ter uma profundidade espiritual, uma profundidade com Deus. Sem profundidade. Mas quando sai o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Viu o que eu estava falando? Sem profundidade não tem raiz. Se você não tem raiz, qualquer sopro que der de doutrina A ou doutrina B, que vai te escandalizar, que vai te levar para longe dos caminhos do Senhor, você vai acreditar naquela doutrina, porque você não tem raiz, porque você não tem base dentro da palavra de Deus. A tua base, ela é muito superficial, porque você não participa de um discipulado, você não se envolve com a igreja, você não se envolve com a palavra. Então os problemas e as dificuldades vêm e eles abafam o quê? A raiz, eles secam aquela planta, porque não tem profundidade. Para ter profundidade nós precisamos cavar e cavar cada vez mais, até que aquela semente esteja mais profundo.
E é assim com a palavra de Deus, nós encontramos tesouros dentro da palavra de Deus, quando nós cavamos e cavamos, para encontrarmos o quê? Aquela pedra preciosa, que está lá na palavra de Deus, e que muitas vezes nós, nem os pregadores, conseguem perceber, que ali tem uma riqueza de informações, muitas vezes nós não percebemos. Perseguições familiares e profissionais, e isso tira a nossa profundidade. Perseguições familiares e perseguições profissionais. Agora ele se tornou crente, agora ela é uma crente em Jesus Cristo. Agora ela não brinca mais, agora ele não conta mais piada, aquelas piadas sujas. Aqueles vídeos que mandavam de pornografia, agora ele não está mais nesse grupo. E você muitas vezes permanece, e daí você entende que aquilo é uma perseguição. Por causa do teu trabalho, por causa da tua família, então você continua. E isso vai o quê? Não vai gerando profundidade com Deus. Você vai gerando profundidade com o pecado, porque você vai se enrolando, vai se enredando com essas práticas. Pare de ser alguém superficial, abandone essa superficialidade e busque realmente uma intimidade, uma profundidade com Deus. Cave mais 1 metro, cave mais alguns centímetros, não desista, você está quase chegando e você desiste. Seja alguém persistente. Seja alguém que tem profundidade com Deus. Não seja alguém sem raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mateus 13, 7. A semente não se desenvolve. Ela não tem espaço, ela não tem para onde se desenvolver, porque ela não tem sol, às vezes ela não é regada com água, ela não consegue germinar, ela não consegue dar o seu fruto, a palavra não chega no coração. Muitas vezes a palavra chega na nossa mente, mas nós não conseguimos que ela chegue no nosso coração. E ela fica apenas na nossa mente. Crescimento da palavra no coração do homem. Precisamos pedir para Deus e precisamos buscar esse crescimento da palavra de Deus aonde? Dentro do coração do homem. Precisamos realmente buscar termos raiz, precisamos ter raízes com Deus. Raízes profundas. Se você olha uma árvore, você vê o tronco da árvore, você vê os galhos da árvore, você vê as folhas, você até vê o fruto, mas você não vê a raiz, por quê? Porque a raiz está para dentro, está profundamente profundo. Nós vemos muitas árvores aí, muitas calçadas, eu não sei aí na tua cidade, mas aqui em Curitiba tem algumas calçadas que são todas irregulares, e são calçadas às vezes que tem árvores ali, e a raiz daquela árvore cresceu tanto e se fortaleceu que ela estoura a calçada, e a calçada fica toda irregular, mas a gente sabe que ali tem uma raiz forte, uma raiz profunda, uma raiz que vai realmente alimentar aquela árvore, que vai alimentar aquele tronco, que vai alimentar aqueles galhos, porque os nutrientes vêm pela raiz. Você precisa entender que se você tiver raiz, tiver profundidade, é porque você está se alimentando. E o alimento de Deus e o alimento da palavra vem e toma conta do teu coração. E ele vai enraizando no teu coração. Aí não vai ter sopro de doutrina de A ou B que vai te levar, não. Porque você está enraizado não em homens, não em igreja, em denominação, mas você está enraizado na palavra de Deus. E as igrejas são muito importantes, porque são as igrejas que pregam a palavra de Deus. Entenda isso. Não seja alguém sem raiz, alguém que não cria vínculos, que não cria raiz em igreja nenhuma. Sabe aquela pessoa que está toda hora mudando de igreja, qualquer coisa, qualquer dor de barriga que ela tem, qualquer mal-estar, por qualquer coisa mais simples que seja, sai ferida de uma igreja, vem ferida para outra igreja. Se a igreja aqui não cuida, vai para outra igreja, continua ferida e continua ferindo, porque ela não tem raiz, ela não tem profundidade. Entenda, o problema não está na igreja, o problema está em nós. Nós é que precisamos deixar Deus nos tratar, Deus tratar o nosso coração, tratar a nossa alma, tratar as nossas raízes. É isso que Deus está nos ensinando. Seja alguém com raiz, não alguém sem raiz. Semente produtiva. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1, Mateus 13, 8, terra receptiva, produção de fruto e fruto abundante, a 100, a 30, a 60. É isso que o texto está nos dizendo. É uma terra que recebe, é uma terra que está preparada, é uma terra que está pronta para receber aquela semente. E quando ela recebe aquela semente, aquela terra fofada, aquela terra que já foi arada, aquele coração que está preparado e pronto, ele vai produzir, ele vai germinar, e aquela semente
que antes era uma semente, vai se tornar o quê? Uma planta, e vai se tornar uma árvore, vai se tornar algo que vai trazer frutos. Seja uma terra produtiva, tenha sementes nas tuas mãos produtiva. Pegue aí, faça assim na tua mão, como se você tivesse uma semente. Acredite que você tem uma semente aí na tua mão. Feche a tua mão e diga: Deus, eu vou lançar essa semente de fé. E essa semente vai germinar. E essa semente vai produzir. E vai produzir a 100, a 60 e a 30. Conforme a tua palavra diz, eu vou lançar essa semente de fé, Senhor. E eu creio no teu poder. E essa semente de fé pode ser a tua família. Essa semente de fé pode ser um trabalho que você esteja procurando, pode ser uma restauração do teu casamento, pode ser a cura de uma enfermidade, mas lance essa semente de fé, mas lance no terreno, na terra boa. Pare de lançar no meio das pedras, pare de lançar no meio dos espinhos, pare de lançar no meio do caminho essa semente. Comece a lançar ela na terra receptiva, na terra boa, que produz fruto, que traz fruto para a tua vida. Semente produtiva. O solo precisa ser preparado. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e que dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. E, finalmente, ele está explicando. Agora, aqui, Jesus anda alguns versículos, porque os discípulos vão chegar para ele e diz: Mestre, nos ensina a parábola do semeador, nós não conseguimos entender. E Jesus agora vai explicar solo por solo para os seus discípulos. E ele vai explicando a parábola para eles, e é isso que ele está falando aqui em Mateus 13, 23. O agricultor precisa preparar o solo. O agricultor é quem prepara a terra. Nós precisamos preparar a terra do nosso coração. Quando você vem para a igreja, ou quando você vai participar do culto, seja qualquer um dos cultos, quando você chega diante da tua televisão, do teu smartphone, do teu computador, ore para Deus, diga: Deus, prepara, afofa a terra do meu coração, para que a tua palavra possa penetrar, para que a tua palavra encontre morada dentro do meu coração, para que eu possa frutificar, para que eu possa dar bons frutos, Deus. Então, prepara o meu coração. Muitas vezes nós vamos para a igreja, ou estamos na igreja sem o nosso coração preparado, não estamos preparados para receber aquela palavra. E daí dizemos: nossa, o pastor pegou pesado hoje, ele deu chicotada para tudo que é lado. Não é, o teu coração não está preparado para receber aquela palavra da parte de Deus. Então prepare, o solo precisa ser preparado, o nosso coração precisa ser preparado, porque o solo é o nosso coração, entenda isso. O solo é o teu coração, ele precisa estar preparado. Só que muitas vezes nós chegamos tão angustiados na igreja, ou estamos tão angustiados, que nós não preparamos o nosso coração, não preparamos o nosso solo para receber a palavra. Estamos tão deprimidos, tão preocupados com as coisas do mundo, com os nossos afazeres, que nós não percebemos que o nosso coração se tornou ansioso, que o nosso coração está angustiado, que o nosso coração está deprimido. E daí não preparamos o solo. E queremos que dê fruto, mas o solo não está preparado. Então você precisa preparar o solo. Prepare o solo do teu coração para receber a palavra do Senhor. Arar a terra. O que é arar? É revolver ou é mexer. É realmente pegar aquela terra e virar aquela terra de um lado para o outro, para aquela terra ficar mais fofa, ficar pronta para receber a semente, pronta para o plantio. Precisa então arar a terra, mas também precisa limpar a terra, tirar as pedras e objetos que possam impedir o plantio, o crescimento e o desenvolvimento da raiz da semente. Precisamos limpar, precisamos tirar as ervas daninhas do nosso coração, tudo aquilo que impede que a semente possa frutificar. O que tem impedido? O que tem impedido na tua vida? O que você precisa tirar da tua vida nessa noite? Que tem impedido essa semente de frutificar no teu coração? Pense um pouco. Às vezes são frustrações, às vezes são pessoas que te frustram, tua família te frustrou, tua esposa, teu marido, o teu pastor te frustrou, o teu chefe te frustrou, e você daí fica com o teu coração sujo, ele não está limpo, ele não está com o solo preparado. Precisa também adubar, preparar a terra, colocar fertilizantes. Precisamos adubar o nosso coração. Adube como? Orando. Adube como? Com a palavra de Deus, com louvores a Deus. Nós precisamos adubar, preparar o ambiente. É isso que eu estou falando. Preparar o ambiente para que a chegada da palavra de Deus, para que a chegada dessa semente que é lançada desse altar,
chegue e encontre morada no teu coração. E daí você possa realmente ser alguém que dá frutos, que tem frutificado. Precisamos arar, precisamos limpar e precisamos adubar a terra. Que tipo de adubo você tem usado? Qual é o tipo do adubo que você tem usado aí no teu coração, no teu solo? Qual é o tipo de adubo? Tem adubo certo para a tua terra. Eu quero que você entenda isso. Tem o adubo certo, a palavra de Deus tem o adubo certo para o teu coração. Agrotóxicos são lançados, entenda, agrotóxicos são lançados aonde? No nosso coração, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha que peso aqui em Mateus 12, vamos voltar um capítulo. Mateus 12, Jesus está falando sobre o poder da língua, o poder das palavras, que nós vamos dar conta de todas as palavras inúteis que saem dos nossos lábios, que nós falamos. A contaminação do solo, o agrotóxico pode vir através da nossa boca, dos nossos lábios. Nós lançamos palavras muitas vezes de maldição. Nós impedimos o crescimento da planta. Às vezes a planta é o nosso filho e nós dizemos: você não vai dar em nada, você é um burro, você não sabe estudar, você vai repetir de ano, você nunca vai namorar, você nunca vai ser feliz, você nunca vai prosperar no trabalho, você vai sempre ficar nessa função que você está, que você entrou nessa empresa, você vai morrer fazendo isso. Olha só como a contaminação sai. Quando o nosso solo está contaminado, nós contaminamos o solo das outras pessoas, através de agrotóxicos que nós mesmos lançamos sobre a vida das pessoas. O solo vai ficar improdutivo. Eu quero que você entenda que o teu solo fica improdutivo. Fica o teu que lançou essa palavra, e aquele que recebeu e guardou a palavra no coração também fica um solo improdutivo. Precisamos mandar embora, precisamos limpar e tirar todo o agrotóxico do nosso coração e lançar ele fora. Lance fora nessa noite tudo aquilo que você recebeu, todas as palavras que você recebeu, que não vieram de Deus sobre a tua vida, lance fora, sem se preocupar, sem peso no coração. Mas pastor, foi uma palavra do meu papai, da minha mamãe, mas foi uma palavra de maldição, mande fora, lance fora. Foi do meu cônjuge, foi do meu filho, lance fora. Foi do meu patrão, lance fora. Todas as palavras que não vêm de Deus para a tua vida, todas as palavras que são lançadas de praga, de expressão de praga ou de maldição, você precisa rejeitar, você precisa renunciar a essas palavras. Eu rejeito essas palavras na minha vida. Lance fora esses agrotóxicos que têm te contaminado. Tem contaminado o teu coração e você nem se percebe que o teu coração está contaminado por causa dessas palavras de maldição. O solo se torna improdutivo, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Mateus 12, 37. Pouca produção, deficiência no fruto, fruto que nasce com deficiência, ele não é saboroso. Por quê? Porque aquela terra não está produzindo, ou quando ela produz muito pouco. Por quê? Porque o solo está contaminado, porque o solo se tornou improdutivo, e nós mesmos mantemos um solo improdutivo. Quando nós abrigamos palavras de maldição no nosso coração, nós estamos mantendo o quê? Solos improdutivos. Eu quero que você entenda isso. Talvez o teu solo, o teu coração, está improdutivo há anos. Faz anos que você não produz nada. Esse ano de 2021 você ainda não produziu em 2020, nem 19, nem 18. Faz anos que você não está produzindo nada. Nem no meio da tua família. Aliás, a única coisa que você produz é discórdia, briga. Porque você está lançando agrotóxicos sobre a tua família. Pare com isso. Pare de ficar aceitando esse solo improdutivo. Você não produz nada, comece a produzir. E quando produz, vem um fruto todo torto, defeituoso, com deficiência. Porque não é um fruto puro, porque o solo não está puro, porque o solo não está preparado. Mande embora, pega esse solo improdutivo hoje e vamos adubar esse solo com a palavra de Deus, para que você possa voltar a produzir muito, mas muito, dar muitos frutos, para a glória e louvor de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Há poder nas palavras. Eu quero que você preste atenção agora. Poder das palavras. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha como é que o apóstolo termina o texto. Meus irmãos, não
pode ser assim. Da mesma boca vai sair fonte de vida e fonte de morte. Dos mesmos lábios nós bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos as pessoas que são feitas, o homem que é feito em imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede, eu abençoo um e eu amaldiçoo o outro. Não pode ser assim. Eu não sou chamado para amaldiçoar ninguém. Eu não sou chamado para amaldiçoar pessoas. Pelo contrário, nós somos chamados para abençoar pessoas, para bendizer ao Senhor, para adorar o Senhor. É isso. Pare de lançar bênção e maldição, só lance bênção. Pare de lançar maldição sobre a vida das pessoas, corrigindo. Esse eu gosto, eu vou lançar uma palavra de bênção, mas esse aqui, pastor, ele me pegou no pé, ele até brigou comigo, ele me levou para o tribunal, ele deu parte de mim, e eu vou lançar uma palavra de maldição, que Deus te consuma, que Deus te destrua, que Deus te leve para a glória. Gente, pare com isso, não pode ser assim. Há poder naquilo que a gente fala, e nós vamos ser condenados pelas palavras torpes e inúteis que saem da nossa boca. Falamos tantas bobagens, que nem percebemos, às vezes nós estamos falando tanta bobagem, que nós nem percebemos que estamos falando coisas que desagradam a Deus, que desonram os nossos pais, que desonram o nosso cônjuge, que desonram os nossos filhos, que trazem humilhação para as pessoas. Pare com isso, não pode ser assim. Há poder naquilo que você fala. Eu quero que você consiga meditar nisso, que há poder nas palavras que você lança sobre a vida das pessoas que estão ao teu redor. Cuidando dos lábios, cuide das palavras que saem da sua boca. Cuide das palavras que saem da sua boca. Comece a prestar atenção durante o dia, as palavras que você fala. Comece a anotar quantas vezes você fala uma palavra que não deveria falar, uma palavra inútil. Anota ali, anote a palavra, anote quantas vezes você falou essa palavra, de noite ou no final do dia, ore a Deus e diga: Deus, eu não quero mais falar essas palavras inúteis, eu não quero falar mais essas bobagens que eu falei aqui, talvez até palavrões você esteja lançando sobre a vida das pessoas. Pare, cuide das palavras que saem da sua boca. Como tratamos nossos familiares, feridas, traumas, abusos, violência, acontece dentro de casa. Como você tem tratado a sua família? Eu quero que você entenda que essas feridas, esses traumas, esses abusos, a violência, isso está acontecendo dentro da sua casa. Por causa dessas palavras, porque muitas vezes você não mede o que você vai falar. Eu sou assim mesmo, pastor, quando eu vi já tinha falado, e se gostarem de mim tem que ser assim. Pare com isso. Você viu que o texto de Tiago está dizendo, não pode ser assim. Precisamos pensar naquilo que nós falamos. Nós magoamos pessoas, nós ferimos pessoas, nós destruímos pessoas, destruímos até mesmo vocações de pessoas. Através das nossas palavras, nós temos destruído pessoas. E pior, estamos destruindo pessoas que amamos, que deveríamos abençoar, nós estamos destruindo dentro das nossas casas. Pare de destruir as pessoas. O que tem que sair dos nossos lábios? Amor, respeito, carinho, ajuda, gentileza. É isso que precisa sair. É isso que tem que sair da minha boca, dos meus lábios e da tua boca e dos teus lábios também. Palavras de incentivo, de coragem, de encorajamento, de fé, de amor, de respeito, de carinho. Ajuda, gentileza. Precisamos ajudar as pessoas. Precisamos ajudar a nossa família. Comece a trocar essas palavras que você fala de maldição por palavras de bênção. Diga para Deus: Deus, eu não quero mais amaldiçoar ninguém, eu não quero mais liberar palavras de maldição sobre a vida das pessoas, eu não quero mais falar palavras inúteis, Deus. Então enche os meus lábios agora de amor, de respeito, de carinho, de paz, de gentileza. Peça para Deus fazer isso na tua vida. Peça para Deus tocar nos teus lábios. Se você for um homem ou uma mulher corajoso, fale para Deus assim: Deus, quando eu for falar mal de alguém, quando eu for amaldiçoar alguém, quando eu for falar algo que desagrada o Senhor, uma palavra inútil, faz eu morder minha língua. Só tome cuidado, se você fizer essa oração, você pode ficar sem um pedaço da tua língua. Mas não tem problema, se for para glorificar a Deus, peça realmente para Deus, se você tiver coragem. Cuidando dos lábios, então, no trabalho, precisamos cuidar dos lábios no nosso trabalho. Desobediência, falta de produção, desrespeito ao superior, como nós fazemos no nosso trabalho, nós desrespeitamos o chefe, o dono da empresa, nós somos desobedientes, nós faltamos com a produção, nós nos escondemos, muitas vezes estamos no horário de trabalho, ficamos fazendo até mesmo o corpo mole, sabemos que temos que produzir tal coisa, responder e-mails, fazer uma ligação para alguém e vamos procrastinando e vamos deixando e aquilo vai acumulando.
Obediente, proativo, participativo, produzindo, você precisa obedecer, você precisa ter proatividade. Não seja aquele funcionário que chega no trabalho e faz só aquilo que é mandado. Olha, por favor, varre essa calçada. Você vai lá e varre a calçada, mas você está vendo que a outra está suja. Já varra também? Não, só varrei aqui porque ele mandou varrer aqui. Ele mandou mandar só esse e-mail para esse cliente. Vai lá e vê o que mais dá para você fazer. Tenha proatividade. Seja participativo. Não seja alguém que fica se excluindo, se escondendo do trabalho. Não, pelo contrário. Seja alguém que produza. Você está recebendo para produzir algo, então produza. E na igreja, fofocas, intrigas, maledicência. Pode cooperar, então pare de participar de fofocas. Tem grupos nas igrejas que só a graça de Jesus. É só grupo, devia trocar, em vez de botar o nome de grupo de igreja, devia ser o grupo da fofoca. Porque é só fofoca. Você viu fulano? Você viu o pastor? Você viu o filho do pastor? Você viu o ministro de louvor, a ministra de louvor? Você viu a mulher, a irmã da intercessão? Pare com isso, pare de gerar fofoca, pare de gerar intriga e de maledicência no meio da igreja. Pode sim cooperar, servindo e envolvendo-se nos ministérios. Se envolva, sirva, coopere. Chegue para as pessoas na igreja, para o líder de ministério da tua igreja, para o teu pastor, e diga: pastor, aonde eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Chega para a intercessão lá, para a líder de intercessão que às vezes está orando sozinha e diga: eu quero orar com você, eu posso orar. O que eu preciso fazer para participar da intercessão? Ajude, nem que seja buscando um copo d'água, juntando um papel que às vezes está no chão, que caiu ou que alguém jogou, um copo descartável, mas sirva, seja cooperador da obra, se envolva. Pare de apenas apontar o que não está funcionando nos ministérios. Pare de apontar o que não funciona na tua igreja e se envolva. Comece a ajudar, comece a colaborar e cooperar, que você vai ver que as coisas vão melhorar primeiro para você e também na tua igreja. Se envolva com a obra do Senhor, recebendo a colheita. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Gálatas 6:7. Não temos poder sobre a colheita. Eu quero que você preste atenção agora no que eu vou te falar. Você não escolhe a colheita. Você não escolhe a colheita. O que você escolhe é a semente que você vai semear. Entenda, esse texto aqui de Gálatas 6:7, ele está falando de uma lei espiritual, só que essa lei, ela é uma lei espiritual, mas ela é uma lei física também. Aquilo que você semeia, você vai colher. Se você semeou laranja, você vai colher laranja. Se você semeou abacaxi, você vai colher abacaxi. Eu quero que você entenda, é uma lei física, mas é uma lei espiritual. Escolha a semente que você vai semear nessa noite, porque a colheita vai vir. Você escolhe a colheita a partir da semente. Depois que você semeou, não muda mais a colheita vai vir. Então, se você continua vivendo intrigas e fofoca, é isso que você vai colher. Agora, se você rompe com a fofoca, com a mentira, você vai começar a colher ali na frente. Então, comece a semear amor na vida das pessoas. Comece a semear gentileza na vida das pessoas, que você vai começar a colher gentileza e amor. O que acontece? Você não semeia, mas você quer colher. Você quer colher gentileza e amor, mas você não é gentil com ninguém, você não é educado com ninguém, você não é desrespeitoso com as pessoas, mas você quer ser respeitado pelas pessoas. Então semeie o respeito para você colher o respeito. Comece isso dentro da sua casa. Comece isso na tua família. Porque nós vamos receber uma colheita. A colheita vem, eu quero que você entenda, ela vem para todos nós. Mesmo se você não semear nada, você vai receber uma colheita. O que você quer colher? O que você deseja colher? Qual é o fruto que você deseja alcançar? Você já se perguntou? A colheita que você tem tido tem sido uma colheita satisfatória? É essa colheita que você gostaria de ter? Porque se você está semeando, você está colhendo. E você está colhendo aquilo que você está semeando. Que tipo de semente você tem semeado na vida das pessoas? É uma pergunta retórica. É para você pensar naquilo que você tem semeado e como você tem semeado na vida das pessoas, porque nós vamos receber uma colheita. Carne igual a destruição. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Olha aqui, ó, a lei da semeadura novamente de Gálatas 6.
Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Semente de pecado é igual a colheita de destruição. Anote isso se você quiser anotar. Sementes de pecado igual a colheita de destruição. Se você tem semeado na carne, você vai colher destruição. Se você tem semeado pecado, você vai colher destruição. Se você não quer colher destruição e não quer colher pecado, então você precisa parar de semear no pecado. Pare de semear na tua carne. Pastor, mas a carne é fraca, a carne é assim mesmo, pastor. A tentação é grande. Pare com isso. Busque o refrigério em Deus. Busque se esconder em Deus. Busque em Deus a resposta para a tua vida. Pare de se esconder atrás de um pecado e dizer que você não consegue vencer esse pecado, porque o pecado é grande demais, porque o pecado está te engolindo, ele te engole porque você gosta, porque você permite. Se você se posicionar diante desse pecado e dizer, eu não vou mais adulterar, eu não vou mais roubar, eu não vou mais agora simplesmente alimentar minha carne, eu vou sacrificar agora a minha carne para alcançar a virtude do Espírito Santo de Deus, você vai alcançar. Agora, se você continuar alimentando a tua carne com o pecado e com os desejos que ela tem, a nossa carne tem um monte de desejo. E são desejos que vão sempre nos conduzir para longe de Deus. São desejos realmente que nos afastam de Deus e que machucam as pessoas, porque a nossa carne ela é egoísta, ela só quer para ela. Para mim, para mim, para mim, para mim, e esse é meu, esse é meu, esse é meu, é isso que a carne fala. Porque a carne é extremamente egoísta. Ela nunca se satisfaz, a carne está sempre tentando se satisfazer, mas ela nunca se satisfaz, ela nos engana. Ela diz que se você cometer esse pecado, você vai ficar satisfeito. Você vai ficar satisfeito por agora. Daqui a pouco você vai ter que pecar de novo, e de novo, e de novo, porque a carne ela é insaciável. Com relação ao pecado, ela está sempre querendo mais e mais e mais e mais. Então rompa com a carne, para que você não viva destruição, porque se você continuar semeando carne, você vai colher destruição. Eu não quero que você colha destruição, principalmente Deus não quer. Deus não deseja que você colha destruição, pelo contrário. Deus quer e deseja que você semeie no Espírito, porque se você semear no Espírito, você vai ter colheita no Espírito Santo de Deus. E é isso que nós vamos ver agora, então, depois da carne igual a destruição, nós vamos ver também aquele que semeia no Espírito encontra a vida, é igual a vida. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Comece a semear no Espírito de Deus, confiança total e exclusiva em Cristo. Aquele que semeia no Espírito é aquele homem e mulher que tem uma confiança plena em Jesus Cristo, uma confiança total na obra restauradora de Jesus Cristo na cruz. É alguém que entende essa obra, é alguém que realmente busca satisfazer a vontade e o desejo do Espírito, mas não mais as concupiscências da carne, os desejos da carne, não. Tem que romper, recebem a vitória estabelecida por Deus. Aquele que busca o Espírito, aquele que semeia no Espírito, ele vai receber o quê? A vitória que vem de Deus, que é semeada e é estabelecida por Deus, porque Deus nos dá a vitória. A vitória que nós temos, ela não vem de nós, ela vem de Deus, na verdade. Então, se você quer ser um colecionador de vitórias, seja um colecionador de sementes no Espírito. Comece a semear no Espírito agora, então. Pare de semear na carne. Comece a ser esse colecionador de vitórias em Deus. Alguém que coleciona é alguém que realmente semeia no Espírito de Deus. Comece a semear agora no Espírito para que você possa colher vida e vida eterna. Comece a lutar com as armas espirituais. Pare de lutar apenas com as tuas armas, com o desejo do teu coração, com as tuas fraquezas. Pare. Lute contra esses desejos. Mande embora da tua vida. Diga, eu rejeito isso em nome de Jesus. Vai embora. Sai da minha vida. Eu não quero mais compactuar com esse pecado. Eu não quero mais me lambuzar com esse pecado. Eu não quero mais viver nessa prática desse pecado. Eu abandono esse pecado. Eu rompo com esse pecado, eu mando ele embora da minha vida, da minha linhagem, da minha geração. Retire as pedras do seu caminho. Conclusão, eu quero que você que deseja semear agora,
Eu quero que você entenda que existe esse princípio da semeadura na nossa vida. Como semear, pastor? Retire as pedras do seu solo. Quem retira as pedras é você. A gente só pode te dar a direção do caminho. Esse é o caminho. Como Jesus mesmo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14:6. Jesus nos ensina que Ele é o caminho, então a gente só pode apontar para o caminho, mas quem tira as pedras do solo, quem tira as pedras do caminho é você. Eu não posso tirar as tuas pedras, eu tenho que tirar as minhas pedras do meu caminho. Eu posso somente te apontar o caminho, e você vai dizer, pastor, está cheio de pedras. É verdade, o meu também está cheio de pedras, então eu vou lá e começo a tirar aquelas pedras do meu caminho. Comece a fazer isso, comece a tirar as pedras do caminho. Limpe o caminho, limpe a tua estrada, tire as ervas daninhas. Tem um monte de ervas daninhas aí que são pecados, que estão escondidos. A erva daninha ela quer continuar ali no meio da grama, ela quer continuar ali no caminho, ela não quer ser arrancada, e você tem que arrancá-la com raiz, porque vai doer. Tem coisas que você tem que abandonar, ervas daninhas que são pecados, que você precisa arrancar do teu coração, com raiz e tudo. Porque senão, se você só cortar o pecado e não arrancar a raiz, ele vai brotar de novo, e daqui a pouco você está cometendo aquele pecado novamente. Então arranque com raiz e tudo, meu irmão. Agrotóxicos contaminam o solo e enfraquecem a colheita. Pare de lançar agrotóxicos, pare de lançar palavras destrutivas, palavras de maldição, palavras de engano, palavras com falta de sabedoria. Quantas palavras nós falamos tolas, inúteis, que saem dos nossos lábios? Pare de falar, pare de lançar esse agrotóxico que está dentro do teu coração na vida dos outros. Lance fora esse agrotóxico, mas não lance em cima das pessoas que você ama. Você está ferindo elas com esses agrotóxicos que você continua lançando, destilando veneno em cima das pessoas, ferindo e matando pessoas. Nós somos chamados para reconciliar. Temos produzido pouco fruto. Por quê? Porque temos que o nosso coração está cheio do agrotóxico, do pecado, cheio de erva daninha. Então nós temos produzido muito pouco. Aliás, às vezes não temos nem produzido nada, para falar a verdade. Talvez você seja alguém, ou eu seja essa pessoa, que não estamos produzindo nada. Não tem saído nada de bom nas nossas vidas. Pare com isso. Preparar e cultivar dá muito trabalho. Dá trabalho cultivar o nosso coração, dá trabalho arar a terra, dá trabalho mexer a terra, revolver a terra de um lado para o outro. Dá trabalho, mas é necessário. Para ter uma boa produção é necessário. Para ter uma produtividade alta é necessário. É necessário escolher a semente, sim, ter a semente certa, é necessário, sim, mas é necessário também estar com o solo apropriado. O terreno tem que estar limpo, o terreno tem que ser apropriado. Então dá muito trabalho, mas esse trabalho sou eu e é você que tem que fazer, o trabalho dentro do nosso coração. Peça para Deus sondar o teu coração, como o salmista fala. Sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E arranca-me desse caminho, me leva para os caminhos eternos, me leva para os caminhos da bênção, da vida, me leva para os caminhos da presença do Senhor. Requer uma preparação adequada, precisa ter envolvimento então com o solo. Eu falei que dá muito trabalho, mas precisa ter um envolvimento com o solo. Você viu as mãos daquele homem estavam sujas de terra, é porque ele tem envolvimento com o solo. Não tem como eu preparar o terreno sem eu me envolver com o terreno. Não tem como eu preparar a terra sem ter um envolvimento. Não tem como eu preparar o meu terreno, o meu coração, sem me envolver com a palavra de Deus. Não tem como. Eu preciso me envolver com o solo, eu preciso me envolver com a terra, eu preciso me envolver com a palavra de Deus. Se envolva com a palavra de Deus. Se envolva com a obra de Deus. Comece a ser alguém que participa da obra de Deus. Pare de ser alguém que só critica aquilo que não está certo na tua igreja. Faça você a diferença na vida das pessoas. Requer uma preparação adequada. Precisamos colocar adubo na terra, precisamos colocar adubo no coração. Precisamos nos encher da palavra de Deus, precisamos nos encher da presença do Senhor. É isso que vai nos fortalecer, é isso que vai preparar o solo, para que o solo possa ser frutífero. Precisamos realmente ter um envolvimento com Deus, um envolvimento com a obra de Deus, um envolvimento com a palavra de Deus. E por fim, o que você tem semeado?
Eu quero que você pense nessas perguntas. Se você quiser e desejar anotar para você mastigar melhor isso depois, pensar, anote aí, anote no teu celular ou num papel, pega uma caneta e anote. O que você tem semeado? Qual é a semente que você tem semeado? Lembre-se, você não escolhe a colheita, mas você escolhe a semente. Nessa noite o nosso desejo é que você escolha as sementes de fé, sementes de amor, sementes que possam gerar frutos no coração das pessoas. Que tipo de solo você tem cultivado? O teu solo está cheio de agrotóxico, está cheio de erva daninha, arranque. Que tipo de solo você tem cultivado? O solo que está à beira do caminho, que já está pisoteado, já está endurecido. O solo que está no meio dos espinhos, que sufoca, tudo é sufocado na tua vida. O solo que está cheio de pedra, que a semente cai e ela não consegue achar uma terra fofa, profunda para ela ter raiz. Que tipo de solo você tem cultivado? Ou você é o solo bom, o solo adubado que produz a 100, 60 e 30. Que tipo de solo é você? Que tipo de solo você tem cultivado? Como você tem preparado o solo, o seu solo para a semeadura? Como você tem preparado? Qual tipo de adubo você tem usado para preparar esse solo? Eu quero que você pense nessas perguntas nessa noite. Pense, aonde você se encaixa aqui, aonde você se encaixou nessa mensagem dessa noite? Aonde Deus te pegou? Em qual curva? Em qual solo Deus te pegou melhor? Em qual desses solos Deus te pegou? Deixe Deus tratar o teu coração. Permita o Senhor Jesus e o Espírito Santo tratar o teu coração e mudar a tua história, e mudar o teu destino, e mudar o teu coração, e mudar a tua percepção da vida e a tua percepção das outras pessoas. Permita Deus mudar a tua percepção com relação à tua igreja, talvez com o teu pastor, com o teu cônjuge, com o teu filho, com a tua filha. Permita Deus mudar o solo do teu coração. Se permita a mudança nessa noite. Comece realmente a clamar e pedir para que Deus possa te visitar e transformar o teu coração em um solo apropriado, um solo produtivo, um solo que dê a 100, 60 e 30. Quanto mais Deus depositar na tua vida. Esse é o desejo do nosso coração, sementes de fé. Decida nessa noite semear sementes de fé na vida das pessoas. Vamos orar juntos? Eu quero te convidar agora. Feche teus olhos aí, abaixe tua cabeça, se ajoelhe, fique sentado, não importa, mas ore agora. Peça para o Espírito Santo de Deus agora lançar sobre você essas sementes de fé. Decida nessa noite semear sementes de fé, para que você, lá na frente, você vai colher fé, você vai colher milagres, vai colher amor, abundância do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela ministração da Tua palavra, que nos leva para um lugar de cura, de restauração, de transformação. Pai, que nessa noite possamos estar lançando sementes de fé no coração do Teu povo, daqueles que nos escutam em casa, daqueles que estão participando, Senhor, ativamente conosco. Em nome de Jesus, Pai, que realmente o nosso solo, o nosso coração esteja preparado, não seja mais um coração que está à beira do caminho, que está afastado do Senhor. Não permita que o meu coração seja um coração endurecido, um coração que está sendo sufocado, Senhor, pelas atribuições do dia a dia, pelas necessidades que eu tenho e que eu busco, Senhor. Não permita que o meu coração seja esse coração que está sendo sufocado. Também não permita que essa semente de fé, Senhor, que eu estou lançando nessa noite, caia no meio das pedras, Deus, e não tenha profundidade, não tenha raiz, e o sol venha queimar, e as preocupações e os dissabores da vida venham roubar essa semente. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, a vida, abençoe a casa dos teus filhos que nos assistem nessa noite e aqueles que virão a nos assistir num futuro próximo. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada casa. Que os teus filhos tenham envolvimento, Pai, com esse solo que é o nosso coração, que eles possam olhar para dentro do seu coração e identificar as ervas daninhas
identificar os pecados, identificar os agrotóxicos, ó Deus, que têm contaminado a terra, que têm tornado a terra improdutiva, o solo improdutivo, e que eles possam lançar fora isso, para que eles possam gerar e ser gerados agora essas sementes de fé no Senhor, para que a terra, o coração deles seja algo produtivo, que os teus filhos possam vir a produzir a 100, a 60 e a 30 por um, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, encha eles de fé, encha o coração deles de alegria, encha o coração deles de amor, que nessa noite, Pai, possamos entender que nas nossas mãos nós temos uma semente para semear nesse momento, e queremos colher, entender que nós não mudamos a colheita, nós mudamos a semente, nós escolhemos a semente, nós não escolhemos a colheita. Nos ajude, Senhor, como igreja, como povo do Senhor, a vivenciarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a recebermos dessa semente bondosa do Senhor, uma semente de amor. Esse é o desejo do nosso coração. Que o amor do Senhor invada as nossas vidas, encha a nossa história, o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um final de semana na presença do Senhor. Não esqueça de compartilhar essa mensagem, não esqueça de se inscrever no canal da IBBR, não esqueça também de dar um like, para estar ajudando outras pessoas. Se você foi abençoado, se Deus falou contigo nessa noite, mande essa palavra, mande o link dessa palavra nos teus grupos aí para abençoar outras pessoas, amém? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, amém?